Ferreira e agora o quarto expositor, Dr. Daniel Pessoa Campelo Queiroz, advogado especializado em direito autoral. Boa tarde a todos. Minha apresentação. Bom, eu queria dizer primeiro que eu participo aqui dessa audiência com grande prazer. É uma grande honra estar aqui para não só servir ao meu país, mas principalmente à causa do compositor brasileiro, que é muito importante. A minha apresentação e minhas contribuições visam a análise do problema com base na análise econômica do direito e do institucionalismo. Então, eu vou começar falando um pouco do ambiente em que as transformações na indústria fonográfica aconteceram. O Schwab chama esse ambiente de quarta revolução industrial. É um ambiente em que, enfim, todas essas inovações disruptivas ocorrem, né? Por exemplo, o Prêmio Nobel de Economia desse ano fala da destruição criativa, que é um elemento importante da análise econômica do direito. E dentro dessa revolução, da quarta revolução industrial, a principal mudança de modelo econômico foi a economia das plataformas. As plataformas nada mais são do que uma infraestrutura que cria regras de governança para que consumidores e produtores se intercomuniquem de uma forma a dar valor agregado a essas trocas. Então, essa era das plataformas, quando a gente fala da indústria fonográfica, ela aconteceu de uma forma, enfim, razoavelmente rápida. Você tem aí uma mudança de modelo completa em mais ou menos 10 anos. Mas, quando a gente fala principalmente do Brasil, a gente percebe que o grande problema, que é o que eu gostaria de trazer aqui, que é a falta de regulação, de legislação aplicável a esse tipo de negócio, se expressou claramente. Por exemplo, o YouTube só começou a pagar os autores no Brasil em 2018, ou seja, 7 anos atrás. O YouTube foi lançado no Brasil em 2007. O Spotify só em 2014 foi lançado no Brasil, apesar de ter sido lançado 6 anos antes fora. Essa mudança na distribuição, esses slides são só para mostrar como se alterou. Eu peço desculpa, mas meu tempo não começou a contar ali. Eu vou acabar me perdendo. Eu peço para a assessoria abrir... Se quiser me dar a partir de agora, não tem problema. Perdão. Não, nós vamos ter sempre uma pequena tolerância no Tá, vou usar o tempo do Rodrigo, então, que falou mais. Então, esses slides são só para mostrar como era a distribuição física e como passou a ser a distribuição digital. Né, um aumento enorme na capilaridade, enfim, na possibilidade de se consumir música. E isso gerou uma receita fenomenal para a indústria fonográfica. Então, a indústria fonográfica passou a ser rentável novamente, já está quase o dobro do que já foi no melhor momento do mundo físico. Agora, o problema é a partilha dos ganhos. Como se partilhar corretamente esses ganhos? Doutor Daniel, nessa quarta revolução, o que o senhor define como a empresa digital, Então, são as plataformas digitais. Não, as plataformas digitais, mas, desculpa, as editoras. O termo que o senhor acabou de usar agora, As editoras, os investidores, desculpa. Né? Não, o que o senhor acabou de falar, que foi a plataformização da indústria fonográfica? A plataformização da indústria fonográfica. O que o senhor chama de indústria fonográfica? A indústria fonográfica é a indústria de música gravada. Era isso, exatamente. Que é basicamente... No mundo atual, o que é a indústria fonográfica? No mundo atual, a indústria fonográfica é a indústria da música gravada, que é basicamente a indústria da música retirando-se as apresentações ao vivo. Né? Então, a economia da indústria da música tem basicamente apresentações ao vivo e a indústria da música gravada. Tudo, inclusive o disco antigo... O mundo todo CD, sempre foi chamado de indústria fonográfica. As plataformas que reproduzem música e imagem. Exatamente. Então, todas elas aqui. Quando fala indústria fonográfica, é tudo. Exatamente. Todas as plataformas que reproduzem música, que utilizam música para se beneficiar economicamente dessa utilização. Então, isso gerou, como eu estava dizendo, grandes ganhos bom, mas, ao mesmo tempo, um choque entre o direito atual e o direito novo, necessário.
né? Esse livro da professora Débora Tussi explica muito bem esse choque. E aí, nesse ponto, é que vem o institucionalismo como uma solução grande para esses problemas. Ou seja, quanto melhores as regras do jogo, quanto mais claras as regras do jogo para determinado mercado, melhor esse mercado vai funcionar, menores vão ser os custos de transação, menores vão ser os conflitos, como os que a gente tem aqui. Por isso, nos países centrais, houve uma discussão muito grande a respeito da entrada em jogo da internet, que é a plataforma das plataformas. Se a gente for pensar, a internet foi o que possibilitou existir as demais plataformas. Esses países criaram um direito específico para as plataformas digitais, que é o Making Available Right. O Making Available Right ele mistura comunicação ao público e direitos de reprodução. O tratamento legal dado a esse mesmo caso no Brasil foi bem diferente. Primeiro, porque o Brasil não aderiu ao WCT e ao WPPT, que são esses tratados novos de internet, e acabou dependendo de uma decisão do STJ, como mais ou menos está acontecendo aqui, para que houvesse o streaming houvesse a existência do streaming nesses usos em plataforma. Bom, o ambiente institucional brasileiro, como foi falado aqui há pouco, ele foi alterado nos últimos 40 anos apenas uma vez. 40 anos? 35 para 98, não, 30 anos. Mais ou menos, ele foi alterado pela Lei 12.853, que, na verdade, fazia parte de um bojo do projeto de lei geral, de reforma da lei geral. Então, a partir da Lei 12.853, o Ministério da Cultura ganhou algumas competências. Entre elas, o Ministério conseguiu fazer uma instrução normativa referente ao digital, que a primeira coisa que foi feita no governo Bolsonaro é ser revogada, ou seja, hoje não temos regulação para a música digital. E a disciplina contratual do direito autoral no Brasil também é afetada por essa bagunça que é a lei atual. Então, a lei chama, nas possibilidades de contrato, de licenciamento, concessão, cessão ou outros meios atribuídos em direito. E a lei tem uma regra que, a meu ver, resolve o caso em tela, que é a cessão só se opera para modalidades existentes à data do contrato. Então, para mim, isso resolveria já na primeira instância o caso em tela, mas essa não foi a interpretação do juízo. Bom, então, os tipos de contrato, eu pedi para o ChatGPT fazer o Gilberto Gil e o Roberto Carlos aborrecidos ali, ficou mais ou menos. Então, o que se opera afinal, né? A gente tem os contratos de edição e os contratos de cessão, como foi falado aqui já, e a gente tem o artigo 4º que fala que a interpretação é restritiva para avaliação desses contratos. A gente tem alguns acordos muito bons que devolveram obras aos compositores, como não aconteceu aqui no caso em tela, pelo menos até agora. O melhor deles é esse desembargador do Rio, que devolveu as obras ao meu querido amigo Dudu Falcão, e ele usa a expressão cunhada pelo Ascensão, que é a expressão parte mais fraca da relação. Então, o autor precisa ser considerado a parte mais fraca da relação. Isso é o primeiro acórdão que usa essa nomenclatura no direito brasileiro, para direito autoral. Bom, eu queria falar rapidamente aqui no final, eu sei que meu tempo já está muito ruim, sobre o fato de que a gente já está pensando, principalmente no que diz respeito, à inteligência artificial, a gente já está pensando em construir o segundo andar legislativo sem ter feito as fundações da casa e sem ter feito o primeiro andar. Por quê? Porque a gente tem um elemento básico na música, que é o ISRC. O ISRC é o CPF da música, é o código que identifica o fonograma e que traz dentro dele todas as informações necessárias para a partilha dos ganhos entre os autores, entre os intérpretes, os músicos que as entidades de gestão coletiva tanto querem remunerar. O único decreto vigente hoje que fala de ISRC é um decreto que considera o ISRC apenas para o mundo físico, ou seja, não se considera o mundo das plataformas digitais, que é 80% da economia da música hoje. O ISRC, como eu falei, ele é um código sequencial que traz todos os dados de todos os compositores. Eu trouxe aí 2 exemplos, a música mais gravada do mundo, que é a Garota de Ipanema. Enfim, só a partir do ISRC que você consegue ter quem são todos os participantes desse fonograma. E uma outra também de exemplo do ISRC brasileiro. Bom, o que acontece? O mercado tentou se autorregular nesse problema do ISRC. A Promúsica, representada aqui pelo Paulo Rosa, virou a Agência Nacional do ISRC e, como primeiro ato,
permitiu que os agregadores dessem um ISRC para as músicas que fossem distribuídas nas plataformas. Mas o que acontece na prática é que esses ISRCs não são efetivamente cadastrados. Eu trouxe só um exemplo aqui para terminar. É um artista que ficou com essa música famosinha, o DJ Caio Vieira, provavelmente ninguém conhece aqui, não sei, ele já tem 10 milhões de ouvintes mensais, mas esse artista ele ficou com uma música em primeiro lugar esse ano durante 3 meses no top 50 do Spotify. E eu fui pesquisar os ISRCs dele. Tem uma ferramenta que foi feita por uns meninos americanos, dessa Fix Music, que você consegue detectar qual é o ISRC a partir do link da música. Bom, esse DJ Caio Vieira, não apenas a música que ficou em primeiro lugar 3 meses não tem ISRC cadastrado, como também das 48 músicas que ele lançou, só 3 têm ISRC cadastrado. Então, isso faz com que mais ou menos 700 milhões de reais, segundo o balanço do ECAD, informações da back-office, estejam sem pagamento aos compositores, por falta do básico, que é o CPF da música. Bom, eu fiz uma proposta para o Ministério da Cultura de reforma desse decreto, basicamente transformando ele para as plataformas e tornando o cadastro do ISRC obrigatório. Esse é um dos pontos que eu acho fundamentais para o novo cenário das plataformas. Primeiro, o novo decreto do ISRC. Uma reforma da Lei Geral de Direito Autoral precisa voltar a ser discutida no Brasil, é fundamental. A gente não tem nenhuma regra para as plataformas, as regras para a inteligência artificial estão com dificuldades para serem corretamente construídas. E eu defendo também, na conclusão da minha tese, a criação de uma Agência Nacional de Música nos moldes da Ancine para melhorar esse aspecto regulatório. Agradeço, peço desculpas pelo tempo e fico à disposição para perguntas.